Hoje nós iremos falar de um tema muito interessante, mas também muito polêmico, que é a origem do homem. Desde as mais antigas civilizações, sempre existiu a curiosidade de saber como o homem surgiu. A questão da origem do homem é uma das mais complexas que o pensamento humano vem tentando desvendar por vários séculos. Existem várias teorias que explicam a origem do homem, com destaque para a mais antiga, que é o criacionismo, e a mais recente, do século XIX, evolucionismo. Então vamos começar com a mais antiga, que é o criacionismo. É uma palavra que deriva do termo criar, criação. Preste atenção na definição. O criacionismo é a teoria que explica a origem do universo, da Terra e de todos os seres vivos que nela habitam, a partir da ação de uma entidade divina, ou seja, um Criador. No caso, Deus. Sim, pessoal, o criacionismo é uma teoria pautada na doutrina religiosa, no campo da fé. É uma teoria cristã. E tem como fonte bibliográfica a Bíblia Sagrada, lá no livro de Gênesis. Com certeza você já ouviu essa frase: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E também aquela cena simbólica, de acordo com a narrativa bíblica, onde Deus ele vai criar o homem a partir do barro. Mas no século XIX, Revolução Industrial, o crescimento das universidades e também o crescimento da ciência, do estudo, vai ocorrer o quê? Um período de afirmação do pensamento científico. As explicações de cunho religioso serão contestadas pela ciência. Vai ocorrer um embate. E aí nós chegamos na teoria conhecida como evolucionismo, que deriva da palavra evolução, evoluir, da ideia de crescimento. Destaque, pessoal, no século XIX, do cientista naturalista Lamarck. Ele será o primeiro, o pioneiro nesta ideia de evolução. Vamos ver a definição? Evolucionismo é uma teoria que defende o processo de evolução das espécies de seres vivos através de modificações lentas e progressivas consoantes ao ambiente que habitam. Presta atenção. Modificações de acordo com o ambiente onde as espécies moram. Então, é uma teoria que está pautada no campo da ciência, do estudo, do conhecimento. Que é a ciência, ela é fruto desse avanço tecnológico que vai acontecer por volta do século XIX. Então vai ocorrer ali um embate entre religião e ciência. Os cientistas vão buscar uma nova explicação no campo do conhecimento, com destaque para o inglês Charles Robert Darwin, considerado o pai da evolução. Ele vai fazer uma viagem em vários continentes, inclusive o Brasil, continente americano, e aí ele vai escrever uma obra conhecida como A Origem das Espécies, onde ele vai abordar essa questão da evolução. E ele vai usar o trabalho feito por Lamarck para criar uma nova forma de explicar essa questão da evolução. E ele vai colocar algo muito interessante, chamado seleção natural. De acordo com a doutrina darwinista, diz que os ambientes selecionam os organismos mais adequados para habitar determinado lugar, o que Darwin chamou de seleção natural. Ou seja, o meio ambiente ele vai selecionar essas espécies para que elas evoluam. E aí, pessoal, existe até uma ideia equivocada, que é a questão do o homem surgiu do macaco.
Não é isso que a ciência defende. A ciência mostra o quê? Que o homem e o macaco descendem do mesmo ancestral. Então há esse equívoco. E Darwin vai usar uma seguinte frase para concretizar essa questão da seleção natural. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, pessoal, até hoje não existe um consenso sobre a questão de alguns creem no criacionismo, outros acreditam na evolução das espécies, já outros buscam as respostas em seres de outros planetas. E você, acredita em quê? Então, curte o vídeo, escreva e muito obrigado.